Então a gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre funções executivas na adolescência, né? E na adolescência a gente tem uma série de questões para falar sobre funções executivas, né? E aí a gente pode pensar ou pode de repente usar o modelo modular para entender as funções executivas na adolescência e o desenvolvimento delas na adolescência, porque, de certa maneira, elas não se desenvolvem todas da mesma forma, não se desenvolvem de formas iguais, certo? A gente sabe que alguns componentes das funções executivas, eles estão menos desenvolvidos no início da infância, certo? E a gente sabe que a gente vai ter algumas mudanças estruturais também em outros circuitos que fazem parte do nosso sistema de reforçamento e do nosso sistema de aquisição de comportamentos, certo? Então, eu estou falando basicamente dos gânglios basais, né, que vão estar muito mais plásticos para as influências ambientais, dos movimentos, dos comportamentos motores, né, tanto amplos quanto os finos, certo? Além disso, a gente sabe que o sistema do estriado ventral está passando por uma reformulação em relação à densidade dos seus receptores. Essas mudanças, elas de certa forma fazem com que a gente tenha uma situação que faz com que a criança pare de responder a determinados estímulos do ambiente como estímulos prazerosos ou reforçadores, e como essa tem uma relação diferenciada com essa estimulação, certo? Adicionalmente a isso, a gente vai ver uma reorganização dos circuitos dopaminérgicos no sistema nervoso central. A gente vai ter um aumento e gênese, inclusive, de novos neurônios, de novos circuitos nessas regiões, e essa gênese de circuitarias, ela vai estar muito envolvida com os nossos padrões de comportamento social, mas também de inibição e flexibilidade cognitiva, certo? E aí a gente tem que parar e pensar, tá, mas quando é que começa a adolescência? O que acontece que começa a adolescência? O que dispara esse sinal químico da adolescência? Como muitos aspectos do desenvolvimento que a gente já viu, o que a gente conhece sobre o sistema neuroembriológico, a gente sabe que esse papel de ativar uma determinada fase ou um ciclo vital, ele está ligado a uma série de alterações bioquímicas no organismo, né? E, em geral, a gente acredita que essas alterações bioquímicas, pelo menos em relação com a adolescência, ela tem alguns componentes que dependem dos estímulos ambientais, né? A adolescência, ou melhor, a puberdade, quando começam a aparecer as características sexuais secundárias, aquelas ligadas ao sexo do indivíduo, né? Então, o surgimento de mamas, o crescimento do testículo, do pênis, mudanças na estrutura corporal, no sistema muscular, esquelético, mudanças na voz, todos eles são orquestrados por uma grande sequência de mudanças químicas que envolvem os hormônios sexuais, mas que não está diretamente ligada às gonadotrofinas, certo? Então a gente tem que entender que um dos mecanismos que se crê que seja responsável por ativar os processos de diferenciação sexual secundária envolvem um hormônio chamado leptina. A leptina é um hormônio que é liberado pelo tecido adiposo quando ele acumula lipídios, né? Então, esse acúmulo de lipídios aumenta a síntese desse hormônio leptina, né? A leptina é uma forma do cérebro monitorar os nossos sistemas de reserva, de estoque de energia, certo? Uma vez que a energia no organismo ela é estocada como gordura, né? Por que isso é importante? Bom, isso é importante porque
Ao longo da evolução, a gente passou por períodos de sazonalidade, onde a gente tem uma maior abundância de alimentos no ambiente, né, de recursos alimentícios no ambiente, e fases onde a gente tem menos quantidade de recursos alimentícios, né? É muito importante para as espécies elas estarem mais ou menos sinérgicas com essas disponibilidades em relação aos seus processos reprodutivos. Então, a leptina, de certa forma, ela informa para o cérebro que ele ou está gastando muita energia, né, queimando os estoques dele, ou ele está no período de acumular energia, ou seja, refazendo seus estoques, certo? No caso da adolescência, é importante que a gente ative a adolescência num período onde você vai ter reservas energéticas suficientes para implementar um crescimento, né? Para implementar um aumento no volume do indivíduo e, obviamente, isso requer um custo energético elevado. Então, acredita-se que ao final da terceira infância existe um aumento nas reservas de lipídios e esse aumento nas reservas de lipídios ele sinaliza para o cérebro que é o início, ou que ele pode dar o start naqueles processos que estão ligados ao aparecimento da puberdade, certo? Como a puberdade está muito ligada a essas diferenças sexuais secundárias, né? Nem sempre esse fenômeno ocorre da mesma forma para meninos e para meninas, né? Em geral, as meninas entram na puberdade um pouco mais cedo do que os meninos, por volta de 12 a 13 anos. Os meninos, em geral, de 13 a 14, 15 anos, eles vão começar a iniciar na puberdade, né? O mais tardar com 15 anos. Então, de certa maneira, a gente entende que esse é um processo mais ou menos relacionado a estimulações do ambiente. Essas estimulações que eu falei estão ligadas a aspectos nutricionais, mas não exclusivamente a isso. Tem outros aspectos que podem influenciar nisso, entre eles aspectos culturais, aspectos emocionais, todos eles podem, de certa forma, modular a entrada das crianças na puberdade. Essa entrada das crianças na puberdade, ela já é marcada por uma capacidade de socialização bem desenvolvida nas crianças típicas, visto que elas passaram dos 7 até mais ou menos os 12, 13 anos em um contexto social mais amplo, onde elas têm contato com outras crianças e onde elas começam, de certa forma, a estabelecer as relações sociais e hierárquicas que são características das relações humanas. Essa, esse processo de socialização, ele de certa maneira vai exercitando os componentes quentes das funções executivas, aqueles que, de certa forma, ajudam elas a entender como é que se dá as relações nesses ambientes diferentes dos ambientes originais em casa e também classificar essas relações qualitativamente, certo? Além de classificar as situações qualitativamente, as crianças vão aprendendo constantemente como que se estabelece as relações sociais dentro desses contextos mais amplos de socialização, certo? Não é incomum também que esse seja um momento muito importante para as crianças começarem a desenvolver sentimentos mais complexos de autorreferência, uma vez que as fontes de informação externa sobre como ele é visto, como ele é considerado, em qual lugar dentro do status dos seus grupos sociais ele é encaixado, como que essas funções, de certa maneira, vão sendo exigidas mais deles e vão, obviamente, estimulando o córtex pré-frontal. Também não é incomum, nessa idade, principalmente a partir dos 10 anos, o aparecimento do famoso bullying, né, e de processos de exclusão. Esses processos, que obviamente são processos que também vão influenciar e impactar no desenvolvimento das funções executivas, eles
em alguns aspectos, fazem parte desse desenvolvimento das capacidades sociais das crianças e dos adolescentes. E uma das coisas interessantes em relação a isso é que, tanto na terceira infância quanto na adolescência, quando a gente olha o perfil cognitivo de crianças que fazem e sofrem bullying, todas elas vão ter alguns componentes ou algum componente de função executiva prejudicado. Em geral, nos agressores, o componente inibitório está menos desenvolvido, e nas vítimas a flexibilidade cognitiva. Obviamente essas condições elas são deletérias para o desenvolvimento posterior, e é, elas podem criar situações que vão se perpetuar ao longo da vida, né? Identificar vítimas e agressores de bullying e trabalhar aspectos da autorreferência e das funções executivas pode ser uma boa estratégia para a gente controlar ou diminuir a incidência de bullying no contexto escolar. Lembrando que eu falei anteriormente que a violência em contextos ansiogênicos, eles são efetivamente componentes debilitantes das funções executivas e que vão impactar severamente nas habilidades acadêmicas, certo? Bom, quando a gente pensa em adolescência e a gente olha para o cérebro, a gente vê que esse é um período de grande desenvolvimento do córtex pré-frontal. A gente já falou e tem mencionado diversas vezes aqui que o córtex pré-frontal é uma estrutura que está preferencialmente, mas não exclusivamente, ligada às funções executivas. E que as conexões dessa região com outras áreas do cérebro colocam ele numa posição privilegiada para mediar esses processos de funções executivas. A gente já falou aqui também que durante o desenvolvimento, situações de vulnerabilidade ou de negligência podem impactar no desenvolvimento das funções executivas, da atenção, da memória, mas também no desenvolvimento de regiões ligadas ao controle emocional, como o córtex pré-frontal ventromedial, e as funções inibitórias, como o córtex orbitofrontal, a região orbital do córtex pré-frontal. Então, de uma certa forma, para a gente já está bem estabelecido que contextos aversivos e desenvolvimento das funções executivas são coisas inversamente proporcionais, né? Não sei se o termo proporcionais cabe aqui, mas de certa maneira a gente entende que quando a gente tem uma atividade maior das estruturas emocionais ligadas aos estímulos aversivos, principalmente a amígdala e suas conexões com outras regiões do sistema nervoso central, a gente percebe uma alteração ou uma modificação na estrutura de outras regiões, como regiões do córtex pré-frontal, em especial ventromedial, que eu já falei para vocês, orbitofrontal, mas também alguns aspectos do córtex dorsolateral. E vemos também uma diminuição ou um impacto disso sobre o volume do hipocampo, certo? Então, esse predomínio das atividades na amígdala em situações de aversividade, ela vai impactar severamente tanto nas capacidades cognitivas ligadas às funções acadêmicas, né, memória, atenção, linguagem, quanto nas funções executivas, que também vai impactar nas funções acadêmicas. Bom, um outro aspecto importante, então, quando a gente pensa nas funções executivas, diz respeito às relações socioemocionais, né? A gente vai ver que na adolescência as relações socioafetivas elas mudam, aparecendo as relações afetivas sexuais, aquelas relações onde os jovens vão não só se enlaçar em termos de tempo que permanecem junto, de trocas de informação, de
maior trocas verbais, mas também vão começar a ter contatos físicos mais prolongados e, obviamente, manter relações sexuais. Esse tipo e essa qualidade de relação que aparece agora na vida dos adolescentes vai requerer um controle e uma modulação socioafetiva muito mais exigente, né? Não é à toa que a gente vê durante esse período de tempo, os dramas românticos associados à adolescência. Eles não são dramas nesse momento, eles não são dramas fantasiosos, mas eles são situações onde a pouca experiência e a baixa maturidade dos sistemas de controle emocional, eles fazem com que as respostas possam ser mais intensas, tipificadas como exageradas ou de alguma forma inadequadas, né? Obviamente, nós entendemos que esse é um processo natural de amadurecimento dos componentes de regulação socioemocional que o adolescente deve fazer para que ele possa experimentar relações socioafetivas e sexuais de maneira mais adequada e com maior capacidade de responder às demandas e às necessidades e às vicissitudes delas, sem que isso, de certa forma, transcenda as suas capacidades de controle, certo? Então, a gente tem, de certa maneira, esses dois aspectos. Por um lado, o desenvolvimento das funções executivas frias, né? Uma maior capacidade de controle atencional, uma maior capacidade de raciocínio abstrato, uma melhora nos seus desempenhos de memória, mais estratégias metacognitivas e um sistema de autorreferência se desenvolvendo mais rapidamente, certo? Por outro lado, a gente vê uma melhora para lidar com as complexidades e discriminar aspectos das relações socioafetivas, uma maior capacidade de controle socioemocional, ainda que em alguns aspectos não totalmente desenvolvido, certo? Ao final da infância, a gente espera que essas capacidades estejam já totalmente ou muito próximos de serem desenvolvidos, apesar de a gente saber que alguns componentes podem demorar um pouco mais de tempo para se estabelecer e para amadurecer, certo? Um, Entre esses dois aspectos, uma outra questão que para nós é muito importante diz respeito ao desenvolvimento da autorreferência, né? Enquanto que a autorreferência ela vem sendo construída ao longo da vida da criança por uma série de experiências e situações que de certa forma foram impostos a elas, nesse momento ela começa a ter uma seletividade maior das experiências que ela deseja aprofundar. Ela vai tendo uma autonomia maior do comportamento e vai se tornando mais seletiva nas relações que ela estabelece e, de certa forma, ela começa a construir ou se identificar com determinados aspectos da cultura em detrimento de outros, né? Esse processo de identificação, de construção de uma identidade, ele, de certa maneira, está muito ativo durante a adolescência e ele vai ajudar a construir os aspectos da personalidade adulta desse indivíduo.